O agronegócio foi o setor que mais apostou na candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E é o setor que também demonstra maior dificuldade de manifestar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, alguns empresários do setor estão sendo identificados como financiadores de atos contra o governo eleito em rodovias e também no quartel-general do Exército. Mas o grupo escalado para fazer a transição para o novo governo tem investido para resgatar o apoio desse setor, que é responsável hoje por 30% do PIB brasileiro. A promessa do novo governo é investir em um agronegócio moderno, mais conectado digitalmente, baseado em equilíbrio entre a produção, meio ambiente e sustentabilidade. Qual será o destino do agro com o governo Lula? Esse é o tema do debate de hoje, no meio-dia em Brasília. E para participar do debate, nós trouxemos aqui o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Arcigur Gax, e o integrante do governo da equipe de transição, o deputado Pedro Kizai, que ele é responsável pela área de desenvolvimento agrário. Tudo bem, deputado? Tudo bem, senador? Tudo bem. Tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Obrigada por dispor de tempo de vir aqui, conversar com a gente, expor ideias. Eu acho que o agro hoje é um dos setores mais importantes para a economia, que representa aí 30% do PIB brasileiro. Então, nada mais justo do que a gente dedicar um espaço para se debruçar e conversar sobre o assunto. E eu começo a pergunta falando com o senador Arcigur Gax sobre essa resistência, já que o agro ainda hoje tem apoiado e apostado em atos contra o governo, contra a eleição do governo Lula. E qual a sua avaliação? Por que o agro tem essa resistência ao governo Lula? Olha, Kicila, eu entendo que nós não podemos, não devemos politizar o agronegócio. São setores pontuais que estão, de uma certa forma, descontentes com o resultado das eleições. O que eu acho que eu entendo que é normal as pessoas protestarem, fazer movimentos. Eu não vejo nenhuma anormalidade nisso, porque faz parte da nossa democracia. É claro que algum recado estão enviando, não só para o futuro governo, mas para o atual governo, para o STF, para o Congresso Nacional também. Então, nós temos que fazer uma leitura clara com relação a isso. Mas a questão dos movimentos faz parte da democracia brasileira. Eu não vejo isso como um problema e, com certeza, não será um problema para o futuro. Perfeito. Deputado Pedro Kizai. Olha, Kis, obrigado pela oportunidade de estar dialogando aqui com o senador Assis Gusgás. Eu acho que é um pouco o que o Assis comentou. O resultado das eleições nem sempre agradam a todos. O que acho que a gente precisa diferenciar é que, com o resultado democraticamente definido, agora se constitui a transição e um novo governo que vai ter que dialogar com todos os setores da sociedade. O próprio presidente eleito diz: não serei presidente de 60 milhões, será de 215 milhões de brasileiros, e o agro vai ter espaço de diálogo com o novo governo. As manifestações democráticas são legítimas, são bem-vindas. O problema é quando, democraticamente, você quer fazer manifestação para destruir a democracia, destruir o Estado democrático de direito, destruir a legitimidade e a soberania popular. O deputado, o senador, o governador se elegeram com as mesmas urnas que elegeram o presidente da República. Então, tem que sacramentar a democracia, o Estado democrático de direito e construir a transição, e a sociedade vai avaliando o novo governo nas várias áreas, como essa área da agricultura, do agronegócio, da agricultura familiar, camponesa, do assentado, do agricultor, lá do pequeno agricultor familiar, que nós temos que levar em consideração essa complexidade que é o campo hoje e os grandes desafios que nós temos no campo para fortalecer o campo e a produção de alimento e fortalecer uma política pública para que responda à sociedade brasileira. O povo quer alimento de qualidade, tem que enfrentar a fome de 33 milhões de brasileiros. E eu acho que
a agricultura pode contribuir, dar resposta para o futuro governo. Perfeito. Eu volto a palavra para o senador Asigor Gartz. Senador, eu avalio, a avaliação também dos especialistas é sobre o desafio que o governo vai ter de garantir essa atuação de maneira transversal, que é preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, incentivar o crescimento do agro. Como o senhor avalia que essa política vai ser feita para garantir esse crescimento e essa evolução do agronegócio, aliado aí à preservação ambiental? Muito bem, Kis. Nós temos um grande desafio realmente pela frente. E o grande desafio é nós voltarmos às relações com os países consumidores, relações mais harmoniosas. Nós temos um grande mercado para conquistar, que é o mercado europeu. Nós estamos lá com uma parte atuando com o mercado brasileiro, mas é preciso uma aproximação entre o mercado brasileiro com os mercados internacionais. E eu tenho certeza que, a partir do próximo governo, essa relação deve melhorar. Só que não é só uma relação de diálogo, de conversa, são de compromissos também. E o grande compromisso é com relação ao meio ambiente. Nós já acompanhamos alguns países europeus dizendo, olha, não comprem produtos brasileiros porque são produtos que são produzidos em áreas que não condizem com uma responsabilidade ambiental, o que não é verdade isso. A produção brasileira do agronegócio ela é uma produção sustentável, mas o grande desafio é nós continuarmos produzindo com sustentabilidade. Nós somos totalmente contra, sempre fomos, contra o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal ele causa muito problema para o país, para o mundo e principalmente para as nossas mercadorias. Então, combater o desmatamento ilegal é uma responsabilidade não só do governo federal, mas dos governos estaduais e também dos produtores. É um desafio enorme que nós temos pela frente. O fato é que nós temos que aumentar a produção de alimentos no Brasil, não só para os brasileiros, como também para a exportação. O que não é possível, eu entendo que nós temos que fazer uma reavaliação. Veja bem, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta e nós temos milhões de pessoas no Brasil passando fome, tendo necessidade de ter esses alimentos. Então, nós temos que fazer essa reavaliação. Com relação à produção de alimentos no Brasil, relacionado ao desmatamento, eu quero dizer a vocês que eu estou há alguns anos aqui no Senado acompanhando todo esse tempo, eu estou no segundo mandato, todo esse tempo acompanhando a produção e a questão do desmatamento. O fato é que, no Brasil, nós não precisamos mais desmatar absolutamente nada para aumentar a produção de grãos, a produção de gado, enfim, de carne. Nós não precisamos mais. O que nós precisamos fazer? É combater. E qual é o maior instrumento para a gente combater o desmatamento ilegal hoje? É a regularização fundiária. É levar documento ao nosso agricultor. No Brasil inteiro, mas principalmente na Amazônia. A Amazônia ela foi colonizada a partir dos anos 70. A população foi convocada para ir para a Amazônia, para integrar a Amazônia, para não entregar. E o governo brasileiro assim fez, e hoje nós temos vamos falar do meu estado de Rondônia, que tem uma produção considerável, juntamente com o estado do Mato Grosso, juntamente com o estado do Acre, o estado do Pará, só que dentro da Amazônia nós temos várias Amazônias. Rondônia é totalmente diferente do Mato Grosso, que não é igual ao Amazonas, que não tem nada a ver com Roraima, que é diferente do Pará e que não é igual ao Acre. Então nós temos que ter esse cuidado. Regularização fundiária. Tem que colocar ali, no título da terra, o CPF do proprietário, para que ele possa ter mais cuidado com o meio ambiente. E quem cuida do meio ambiente é exatamente o agricultor.
Agora, para cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do agricultor, principalmente a agricultura familiar, que depende, às vezes, de cortar uma árvore para poder melhorar a sua receita no final do ano, para que possa melhorar a sua qualidade de vida. Agora, se nós dermos título a essas famílias, eles vão ter condições de ter acesso ao Pronaf, ao Plano Safra e melhorar a sua produtividade. Lembrando que nós temos na Amazônia aproximadamente 30% de áreas degradadas. E essas áreas estão degradadas não é porque o agricultor quer, é que para colocar essas áreas cultiváveis precisa de dinheiro, e não é pouco dinheiro. Para isso, tem que ir ao banco, tem que utilizar o Pronaf, o Plano Safra, só que ele não pode fazer isso porque não tem título da sua terra, não tem a sua documentação definitiva. Então, eu entendo que é muito fácil conciliar o combate ao desmatamento ilegal com o aumento da produtividade, mesmo na Amazônia, com as áreas que já foram transformadas. Áreas que foram transformadas a pedido do governo federal lá nos anos 70 e 80. Mudou a regra do jogo, é verdade, mudou. A realidade do Brasil e do mundo é outra. Então, nós temos que nos adaptar. Agora, nós não podemos pegar essas pessoas simplesmente dizer, olha, vocês foram convocados para vir para a Amazônia, agora vocês vão de volta para o Paraná, vocês vão de volta para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar condições para essas famílias que lá estão, continuem trabalhando com a mesma qualidade de vida que se tem no Paraná, que se tem em São Paulo, lá na Amazônia. E para isso tem que ter regularização fundiária, tem que ter assistência técnica para que a gente possa reformar essas áreas degradadas e dar uma melhor qualidade de vida para os nossos agricultores, principalmente a agricultura familiar, que depende da mão do governo, depende de um apoio de assistência técnica do governo federal, dos governos estaduais e também dos municípios. Eu entendo que o caminho é esse, fortalecer o PAA que esse ano nós tivemos muita dificuldade com falta de recurso, o PENAI também, nós temos falta de recursos, e isso leva dinheiro diretamente para a agricultura familiar. Isso faz com que essas famílias possam investir nas suas áreas, investir nas suas terras, aumentando a renda, dando uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas que moram nos interiores do nosso país. Perfeito, senador. Deputado Pedro Kizai. Deputado Pedro Kizai? Eu quero dialogar um pouco com os temas que o senador Assis trouxe aqui para esse debate. Primeiro, tenho plena concordância que não tem qualquer futuro da agricultura se não tiver o casamento, como você falou, com a sustentabilidade ambiental. Nós temos que cuidar desse grande ativo que o Brasil tem para contribuir não só com o planeta, mas com o próprio futuro da agricultura. Nós do Sul, Assis, assim, quando parte da chuva da minha região, a gente vem ver que a gente chama até dos rios voadores. Vem para o Rio Grande do Sul, vem para Santa Catarina, porque veio da Amazônia. Desmata e queima a Amazônia, vai faltar chuva para a agricultura no sul do Brasil. Então, essa construção de defesa do meio ambiente é de defesa da própria agricultura. Segundo ponto, nós temos que casar, e aqui tem cidadãos e pessoas assistindo nós, não só do campo, mas da cidade. Quais são os grandes desafios que se colocam pela frente? Um é ao lado da exportação, continuar abrindo o mercado internacional. O ex-presidente Lula, na sua história, foi o que mais abriu mercado internacional para o agronegócio. E o Assir traz muito bem aqui a problemática da Europa, que é o segundo maior consumidor dos nossos produtos agropecuários brasileiros. Segundo ponto, nós também pensar uma produção para o mercado de massa nacional. Está aí o grande desafio. Porque quando o Assir traz a fome, a carência alimentar, a inflação de alimento, onde aumenta 80% o quilo de cebola, atinge o trabalhador, atinge o consumidor, atinge os pobres desse país. É muito contraditório um país voltar para o mapa da fome quando não tem alimento
porque foi reduzindo a produção de alimento, o orçamento na área da agricultura familiar foi se reduzindo. Nós já tivemos na Conab, na Embrapa, no INCRA, 4,9 bilhões de reais de orçamento em 2016. Agora estamos chegando aqui num orçamento de 1 bilhão e 200. Então, tu reduz o orçamento, tu reduz as políticas públicas, e aqui no PA, muito bem aqui elencado pelo senador Assis, eu fui o primeiro prefeito do Brasil, prefeito de Chapecó, Santa Catarina, que assinei um convênio de compra direta com o governo federal em 2003. E o PA tem que voltar com um programa forte para comprar diretamente dos agricultores com um preço justo e distribuir para essas políticas públicas, políticas sociais e para merenda escolar ou alimentação escolar. Então, a Política Nacional de Alimentação Escolar tem que aumentar o percentual da agricultura familiar e camponesa. O PA tem que ressurgir com muita força para comprar com preço justo e distribuir políticas públicas para enfrentar o mapa da fome, enfrentar a inflação dos alimentos e enfrentar com política de crédito e de assistência técnica. O terceiro ponto aqui, para mim, fundamental, é aumentar a produção de arroz, de mandioca, de feijão, de hortifrutigranjeiros, de frutíferas, etc, etc. Então, nós temos hoje 128 produtos financiados pelo Pronaf, mas o Pronaf acaba financiando em 98% 4 produtos. Então, tu tem que criar uma nova política de crédito para incentivar a produção de alimento para o povo brasileiro, fortalecendo a agricultura familiar. Por isso que tem que ter um ministério robusto, no sentido de dar conta do crédito, da assistência técnica, da pesquisa e do enfrentamento ao problema de um mercado de massa. Imagina se crescer 4% ao ano, crescer o salário mínimo real, que tu aumenta o mercado de massa nacional, nós temos esse grande desafio de produzir alimento sem inflação, num preço justo. Então, acredito que esses são os grandes desafios, por isso que eu estou coordenando o Grupo GT de Desenvolvimento Agrário, para trazer essa complexidade do campo, para fortalecer o agronegócio para exportação e fortalecer a agricultura familiar para produzir para o mercado de massa. Se quando o Lula assumiu tinha 2 bilhões de litros de leite, nós passamos para 35 bilhões, porque aumentou o consumo no país. O leite não é para exportação hoje, o leite é para o consumo interno no país. Então, se tu aumenta a renda do povo trabalhador, da sociedade brasileira, tu tem que aumentar a produção. Por isso, crédito, assistência técnica, pesquisa, desenvolvimento, novos equipamentos tecnológicos e crédito para financiar investimento, que nos últimos anos caiu muito, muito os investimentos na relação, tanto para o agronegócio quanto para o Pronaf da agricultura familiar. Nós temos que recompor todos esses programas para cuidar da água, cuidar da floresta, cuidar do campo e produzir alimento saudável, alimento de verdade para o povo brasileiro e para a exportação para o mundo. Deputado, se me permite... Claro, senador, fica à vontade. Deputado Pedro, o senhor que está na transição, é importante levar essas informações também para o Ministério da Economia, pois nós acompanhamos, você também acompanhou o trabalho da Tereza Cristina à frente do Ministério, foi um trabalho importante, um trabalho sério, corretíssimo, só que não teve apoio da equipe econômica. Quando não há apoio da equipe econômica, não consegue fazer um PA funcionar, um PNAE funcionar, e o dinheiro não chega até onde deveria chegar. Então, eu não tenho dúvida que esse próximo governo vai ter essa preocupação de sempre linkar o Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia, não sei como se chamará, mas, enfim, é o ministério que cuida do dinheiro do país, para que possa liberar o dinheiro para que a gente tenha esses programas voltados de novo à agricultura. E não esqueça da regularização fundiária, Pedro. É fundamental, é uma questão de cidadania para a nossa população. E também é uma forma de ter acesso aos programas governamentais
para que o nosso agricultor possa ter uma melhoria de qualidade de vida. Senador Assi, aproveitando a sua contribuição, a gente recebeu uma pergunta aqui via chat sobre a questão dos movimentos, como o MST. Muitas pessoas ligadas ao agro reclamam ou temem, talvez, um fortalecimento de movimentos como MST para prejudicar, de alguma forma, o agro. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, eu não vejo a menor cabimento, o menor cabimento de uma preocupação com relação a isso. Nós tivemos, eu não sou do PT, por favor, não estou aqui para defender a questão do PT e do governo Lula, mas nós tivemos 8 anos de governo do presidente Lula e mais 6 anos de governo da presidenta Dilma. Nós nunca tivemos problemas de ações do MST. Nós tivemos, talvez, problemas anterior à entrada do PT no governo. Então, não é possível que depois de alguns anos, tantos anos governando o país, não tivemos problemas de invasão de terra, não tivemos problema com o MST. Por que nós teríamos agora? Agora muito menos. O Brasil é um país globalizado. É um país que tem uma relação muito aberta com os países desenvolvidos. Nós temos compromissos com as pessoas. E você não pode ter compromisso com a pessoa do MST e não ter compromisso com o agronegócio. Isso não existe. Somos todos brasileiros. Todos os brasileiros têm que ter acesso ao bom governo. E eu não tenho dúvida que nós vamos dar sequência aos acordos internacionais que o Brasil faz parte. E esses movimentos com relação à invasão de terra, eu acho que isso é uma ficção. É uma ficção que não cabe ao Brasil de hoje, ao Brasil já de muito tempo. O Brasil é um país organizado, um país ordeiro, que não cabe invasão de terra. Invasão de terra é caso de polícia. Polícia tem que agir em casos de invasão de terra, em caso de desmatamento ilegal, e essas coisas não podem acontecer. O Brasil não é um país de vandalismo. O Brasil é um país de gente que quer produzir, é um país que produz, de gente séria, gente que quer trabalhar. Eu não vejo como isso possa acontecer no Brasil de 2022, ou vamos esquecer o 22, de 2023 para frente. Nós temos que nos preocupar com a vida do cidadão brasileiro. Nós temos que nos preocupar com a infraestrutura, nós temos que nos preocupar com os grileiros de terras que estão organizados. E aí uma questão de polícia que tem que fazer o trabalho contra essas pessoas. Mas qual é a preocupação nossa, e eu acredito que deva ser do futuro presidente? Hoje é o governo Lula, mas se fosse outro, seria a mesma preocupação, se preocupar com a infraestrutura. Nós estamos sem infraestrutura, sem investimento para a infraestrutura no futuro do Brasil. Não vamos nem falar em ferrovias, vamos falar só na manutenção das rodovias brasileiras para escoamento da produção que nós temos no Brasil. Seja ela no sul, no centro-oeste, seja no norte, mas principalmente na Amazônia. A BR-319, ela está praticamente paralisada novamente. E é uma estrada que foi asfaltada em 1970. Não é possível nós termos hoje 2 estados da federação, Amazonas e Roraima, não interligados com a malha rodoviária brasileira por asfalto. Então, o trabalho de infraestrutura é muito necessário. Então, nós temos que focar toda a nossa atenção para aquilo que realmente é importante para o país e para a população brasileira. Perfeito. Deputado Pedro Kizai. Eu acho que esses temas que o senador Assis traz aqui são estratégicos. Primeiro, o MST é um movimento social legítimo, constituído na sociedade brasileira, que tem uma história que é, inclusive, o que mais produz arroz orgânico da América Latina. Arroz saudável, orgânico, e comercializa para o Brasil. Segundo lugar, a legitimidade de um Brasil continental é construir políticas públicas que fortaleçam, nesse momento, 1 milhão de assentados
que precisa de política pública. O INCRA já teve 745 milhões de reais e no último ano aí 151. Ou seja, as condições de estruturar a produção de alimento nos próprios assentados da reforma agrária foi se reduzindo. Segundo lugar, nós temos que pensar a defesa, sim, da reforma agrária, que tem muitas terras públicas que podem ser utilizadas, regulamentar e construir todo um arcabouço de legitimação para produzir alimento, para aqueles que querem produzir alimento nesse país. Então, vai se colocar o tema da reforma agrária no debate democrático, no debate político, no debate de um governo que quer produzir alimento para o mundo, para exportação, e produzir alimento para o povo brasileiro. Por isso que o pequeno agricultor, a família dos agricultores, dos camponeses, são bem-vindos nesse grande projeto de produção de alimento. E não temos inimigos aqui, nós temos um projeto de país que cabe em todos. Eu acho que essa é a construção que nós temos que fazer no novo governo. Segundo lugar, em infraestrutura. Olha, eu tenho vivenciado esses últimos anos assim também, você constata aqui como nós diminuímos os investimentos em infraestrutura no país. Eu sou um estudioso e coordeno no Congresso, junto ao Senado e à Câmara, o debate das ferrovias, mas hoje nós temos que modernizar as próprias rodovias, que estão em situação lamentável. Na minha região é a pior do país, a 163, constatada pela Confederação Nacional dos Transportes. Em terceiro lugar, nós queremos efetivamente recolocar o papel da Conab para que ela possa formar estoque para enfrentar a falta de alimento para vários setores, para manter a agricultura familiar dentro de uma perspectiva de não falência, de não crise. Portanto, quando o preço está baixo, forma uma Conab mais fortalecida e, principalmente, a Conab articulando e organizando o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento. Aí tu organiza a produção, aí tu organiza o consumo, e aí tu organiza as políticas públicas. E, terceiro lugar, cuidar de uma política social no campo, tem que ter habitação rural, tem que ter assistência técnica na área rural para os pequenos agricultores também. Tu tem que construir uma política de crédito, não mais só aquela do Pronaf, mas uma outra política de crédito que tenha relação com assistência técnica, com pesquisa e desenvolvimento, para produzir alimento para exportação e, principalmente, alimento para o povo brasileiro. Ocupar melhor a terra, ocupar com novas tecnologias. Eu financei agora, com uma emenda parlamentar de R$1 milhão, e todos que nos acompanham, com o Instituto Federal, com cientistas da Bahia, do sul do país, onde vamos fazer novas máquinas, novos equipamentos agrícolas, que já vai para a escala industrial, com trator de baixa potência, fazendo 3, 4 operações da mesma máquina. Então, tu reduz o custo de combustível, tu reduz a hora-máquina e tu reduz o investimento na própria máquina que tu põe em menos potência fazendo várias operações. Porque hoje a lógica, às vezes, é aumentar o tamanho da máquina por causa das grandes propriedades. Agora, uma pequena propriedade precisa de novas máquinas, novas tecnologias, para dar conta na produção alimentar com tecnologia, com desenvolvimento e com produção. É possível, preservando, com sistemas agroflorestais. Hoje, quando eu visito uma fazenda de 2.300 hectares em São Paulo, e altamente produtiva, em sistema agroflorestal, produzindo muito alimento, eu não tenho dúvida que nós temos tecnologia, nós podemos fazer uma agricultura regenerativa. Eu acho que tem um documentário chamado Solo Fértil, que recupera o solo degradado, recupera o solo com novas tecnologias, e hoje já tem, para produzir um alimento mais saudável e sustentável, econômica, social e ambientalmente. Deputado, eu quero só cumprimentar, que se você me permitir, os nossos agricultores. Nossos agricultores. É claro que o governo tem sempre uma responsabilidade muito grande em estimular, incentivar o aumento da produtividade, mas os nossos agricultores são grandes heróis, são trabalhadores que vêm à frente do governo há muito tempo.
Tanto é que a gente sempre fala, porteira dentro a coisa vai bem, porteira fora é que a coisa não vai bem. Se não me falha a memória, deputado Pedro, é a 282 e a 470 que faz o escoamento da produção da sua região. Se nós aumentarmos mais ainda a produção, o que é que vocês vão fazer ou como é que vocês vão fazer para escoar a produção naquela pista estreita, como é a 282, para chegar nos portos para exportação? Então, isso eu tenho dito que isso é um problema bom para o país. Por que um problema bom? É que nós estamos com excesso de produção para as nossas rodovias. O ruim seria se nós tivéssemos as nossas rodovias com falta de transporte. E isso é o contrário. É sinal que o país está aumentando a produtividade, está aumentando a produção. Isso automaticamente reverte sempre no aumento de impostos, na melhoria da economia, no aumento da exportação. Agora, o mínimo que o governo pode fazer, deve fazer, é dar uma atenção especial na questão de infraestrutura para escoar toda essa nossa produção. Todo mundo tem que fazer a sua parte. O Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, mas o Ministério dos Transportes precisa fazer a sua parte. Nós nunca tivemos, ou seja, vou reformular, nós estamos, nesse orçamento desse ano, com o menor nível de investimento, ou menor recurso de investimento no DENIT, para não construir novas estradas, para dar manutenção. Não tem recurso no orçamento para 2023 para dar manutenção nas estradas existentes. Olha, volto a dizer, isso é um problema positivo para um governo, que tem que dar condições de escoamento da produção que a população brasileira faz. Deputado Pedro Kizai, falando sobre essa questão aí de não ter orçamento aí para a infraestrutura, como é que a equipe de transição está avaliando isso? Vocês já estão buscando verbo para isso ou isso não é um assunto que tem sido levantado aí junto à equipe de transição? Esse é o principal problema. Na infraestrutura, na própria agricultura familiar, com a redução dos investimentos, tu fala aí em Conab 2,6 milhões. Então, tu acabou com a instituição, tu acabou com o mediador, operador de compras de alimento da agricultura. Ou seja, o do PA, que já teve 2 bilhões, tem 18 milhões. Então, orçamentariamente, em todas as áreas, há redução, quando não zerou. Então, esse é o principal nó, é o principal problema para 2023. Por isso que estamos articulando, inclusive, uma emenda constitucional de transição para que, tendo fora do teto investimento na área do Bolsa Família, na área da habitação, na área da merenda escolar, na merenda escolar da alimentação escolar é 36 centavos. Como é que tu vai alimentar uma criança com 36 centavos? Então, tu tem que atualizar essas áreas sociais para que a gente consiga ter um orçamento mínimo para infraestrutura. Eu estou lá brigando para ampliar o orçamento para as rodovias de Santa Catarina e não tem orçamento previsto. Então, tu tem que efetivamente tomar uma decisão política. Eu acredito que tanto o Senado quanto a Câmara, na mudança constitucional chamada PEC Transição, vai dar um pouco de gordura, a gente podia chamar desta forma, para o governo conseguir fazer e se movimentar no ano de 2023, e nesse tema que o senador traz também, de infraestrutura, de programas fundamentais para enfrentar a fome. Não adianta ter programa para enfrentar a fome se não tem produção de comida. Tu tem que fortalecer quem produz a comida, quem produz o alimento, que é a agricultura, que é a agricultura familiar, que é o agronegócio, que é o mundo do campo, que é o mundo rural. Então, você tem que montar uma estratégia, e por isso que eu tenho muita simpatia ao MAPA ter a preocupação mais com a produção agrícola exportadora, que tem muita potência para ampliar em muito só com as áreas degradadas hoje existentes, e, de outro lado, montar um Ministério do Desenvolvimento Agrário que tenha a produção do alimento para o mercado de massa como prioridade, para as políticas públicas como prioridade, com a agricultura familiar como prioridade, que nós temos 23% da área
mas 67% da produção do alimento direto para o povo brasileiro vem dali. Então, nós temos condições de fazer duas políticas complementares, duas políticas estratégicas para o Brasil se destacar no mundo nas exportações e o Brasil se destacar para o seu povo brasileiro. Não é possível um menino de 11 anos ligar para a polícia, para o 190 e dizer: tem alguma coisa de comida para trazer aqui em casa que nós e os 3 irmãos não temos o que comer? Ou num país que é agrícola, que tem produção agrícola de alimento. Então, nós temos que enfrentar esse problema histórico da fome, da miséria, da carestia, da insegurança alimentar leve, média e grave de 125 milhões de brasileiros. Então, eu acho que esses são um grande desafio, por isso que eu tenho muita simpatia de estruturar um ministério que tem a questão da agricultura familiar, camponesa, do campo, das águas, da floresta, nessa complexidade, com novas políticas, porque este governo, nesses 4 anos, foi reduzindo, até acabar vários dos programas estratégicos. Por isso que voltou a fome também. O campo pode responder ao problema da fome, da carestia, da inflação dos alimentos, para o povo brasileiro também e para o mundo. Deputado Pedro, muitos nomes estão sendo ventilados aí como um possível ministro da Agricultura, né? O próprio senador Carlos Fávaro, Cátia Abreu, então outros nomes aí. Como é que o senhor avalia? O senhor avalia que vai vir um nome mais técnico para o Ministério da Agricultura ou um perfil um pouco mais político para assumir a pasta? Eu acho que tem que ser um perfil político que dialoga com o agronegócio, que está aqui o Assir, de um partido, de outros partidos, pode ver a composição política do próprio grupo, deputado do PP, deputado do PSD, senadora, ou seja, essa pluralidade dentro do mapa. Então, com essa pluralidade ligado mais ao agronegócio, se constituirá provavelmente com uma das lideranças políticas. E nós também defendemos a constituição de um ministério ligado à agricultura familiar, ligado aos camponeses, aos assentados, ligado a essa parte da agricultura familiar para fortalecer para o Brasil alimento, produzir mais alimento para o Brasil, e os agricultores estão aguardando mais crédito, mais assistência técnica, mais apoio, mais pesquisa, mais tecnologia, para o quê? Para dar esse avanço enorme de produção de alimento para o mercado nacional também. Eu acho que dá para conviver 2 ministérios, não preocupado com estrutura, com cargo, nada disso. É com política pública, para responder à sociedade brasileira. E o MAPA ter essa preocupação mais exportadora, que é uma grande vocação do MAPA, e aí acredito que dá para fazer uma política pública agressiva, forte, para que agricultores e agricultoras possam também ter prioridade, que nesses últimos anos acabou se extinguindo vários programas, e por isso que voltamos ao próprio mapa da fome e à inflação dos alimentos. Senador Assir Gurgacz, para suas palavras finais, por gentileza. Muito bem, eu agradeço a oportunidade, quis estar aqui conversando com você, com o deputado Pedro Kizai, e debater um tema que é da maior importância para todos nós, a produção de alimentos. Eu volto a colocar a nossa grande preocupação de hoje nós sermos um dos maiores produtores de alimentos do planeta e termos tantos brasileiros não tendo acesso à alimentação básica do dia a dia. Então, é uma preocupação que temos que ter. Nós vamos continuar atuando para que a gente possa levar sempre mais conforto à população brasileira. Eu entendo que esse tema, a agricultura, é um tema importantíssimo para a geração de emprego, para a geração de imposto, para a economia brasileira, para matar a fome do Brasil e contribuir para acabar com a fome no planeta, que há acordos internacionais que o Brasil faz parte com relação a esse avanço na produtividade do Brasil, de aumentar a produção de alimentos até 2040, em torno de 30%, se não me falha a memória, deputado Pedro, mas é algo nesse caminho que o Brasil tem essa responsabilidade. Acordo firmado com a ONU e com a FAO. Agora, nós podemos e conseguiremos fazer isso sem desmatar nada ilegalmente. Para isso, nós temos que ter todos os órgãos de fiscalização funcionando, porque
Não adianta simplesmente o IBAMA chegar e dizer: eu não vou dar autorização para ninguém. É o contrário. Aquilo que é legal tem que autorizar. Se não autoriza aquilo que é ilegal, as pessoas vão fazer ilegalmente. Então, nós temos que fazer cumprir o nosso Código Florestal. Na Amazônia, é possível fazer a transformação em 20%. Então, desses 20%, aqueles que tiverem projetos que se adequam ao sistema brasileiro devem ser analisados e, se possível, autorizados. Se não houver esse trabalho consciente do que é legal, separando bem do que é legal do que é ilegal, nós vamos estar sempre pensando que é tudo ilegal. Agora, nós não podemos ter um meio ambiente de olhos vendados para a legalidade e dando autorização para aquilo que é legal. Temos queimadas que elas são necessárias. Agora, para isso tem que se ter projeto, planejamento, autorização, e tem que ter uma boa vontade dos ministérios para que possam também entender que é preciso dar autorização para aquilo que é legal no Brasil. Eu entendo que isso é possível e nós estamos no caminho certo para que, politicamente, através de técnicas, a gente possa avançar no desenvolvimento do Brasil, acabar com a fome no nosso país e gerar emprego e melhorar a economia do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a você, um abraço ao deputado Pedro Kizai e todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento. E fico à disposição sempre. A gente também está com as portas do programa aqui abertas, sempre que o senhor tiver uma novidade e quiser informar aqui a quem nos assiste, sinta-se à vontade. Muitíssimo obrigada, deputado Pedro Kizai. Muito obrigado pela oportunidade, quis esse diálogo com a CIR, e mostramos aqui os grandes desafios que temos. Eu acho que, como agente público, né, senador, a gente vê os problemas, diagnostica os problemas, falta orçamento, falta infraestrutura, precisa empoderar e constituir um ministério robusto para a agricultura familiar e camponesa, e a gente tem que o quê? Esperançar, construir uma grande nação, um grande país, onde esse país tenha e caiba todos, cuidando do meio ambiente. Hoje já temos tecnologia que não precisa queimar, hoje temos outras alternativas já tecnológicas, econômicas, e eu tenho acompanhado muitas grandes propriedades onde a própria vegetação serve de insumo para a produção de alimento. Em segundo lugar, agradecer essa oportunidade e dizer que nessa transição a gente vai responder para a sociedade brasileira. Terminou a eleição, a democracia definiu, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente, e a gente, como brasileiro, torce para dar certo esse Brasil. Torce para dar certo, torce para crescer esse país, torce para ter dignidade para todo o povo brasileiro, para que tenha emprego, tenha renda, tenha saúde, tenha educação. Eu sou professor de uma universidade, já fui pró-reitor há 30 anos de uma universidade, então a gente junta tudo isso e coloca a agricultura, coloca esse setor da economia, mas não é só economia. Quando se fala de agricultura, se fala de gente, de pessoas concretas que têm suas famílias, que estão construindo sua vida, sua história, sua cultura, e por isso que quando a gente defende o Ministério, né, do Desenvolvimento Agrário, que tem essa característica também de fortalecer a agricultura familiar, ela é uma identidade histórica, cultural, até religiosa, na nossa tradição do Sul, para ser fortalecida com um ministério robusto que dê conta da produção de alimento e a gente consiga ver as crianças hoje bem alimentadas ali na frente, que hoje passam fome, o povo brasileiro mais feliz e a agricultura contribuindo com o futuro do nosso Brasil. Nesse Brasil eu acredito, nesse Brasil eu confio e nesse Brasil eu vou lutar para construir. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada, senador. Muitíssimo obrigada pela participação.